Olá, meus amigos do Kawai, que Deus abençoe vocês aí, que Deus venha com de bênção todos vocês. Segue a gente aí no Kawai, e eu prometo que todos que me seguirem aí, eu sigo de volta também aí. Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 26, capítulo 25, e o versículo de número 22. A história conta que, eu vou ler o versículo 22 do capítulo 25 de Gênesis. E os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso acontece comigo? E foi perguntar ao Senhor. Então, ela foi perguntar ao Senhor, não se sabe que tipo se foi em oração, certo que Deus, a verdade é que Deus falou com ela, que tinha duas nações lutando dentro do seu ventre. E nós entendemos aqui uma analogia bem rápida, que ali os dois filhos lutavam dentro do seu ventre. Ali podemos dizer, na analogia rápida, como repito, que seria carne e sangue. A natureza pecaminosa com a natureza do espírito. A natureza carnal e a natureza do espírito. Pois se você conhece a história, você vai ver que Saul era um homem muito natural, um homem que buscava as coisas naturais, as coisas materiais. Prova disso, trocou a sua primogenitura por um prato de comida, né? Perdeu ali, não porque ele trocou por aquele prato de comida, tenho certeza que não, mas porque Deus já conhecia o seu coração antes dele nascer, e conhecia também o coração de Jacó também antes de nascer. Então ali lutava a carne e o espírito, podemos dizer assim, né? Entre Jacó e Esaú. Carne e espírito lutavam ali. E nós bem sabemos, nós que somos cristãos, entendemos que essa guerra, ela guerreia também dentro de nós. A carne, o espírito e a carne tem luta travada. O apóstolo Paulo diz que a carne, ela não aceita as coisas do espírito. Então, pouco as coisas do espírito aceitam as coisas da carne. Então, é um lutando contra o outro. E você que é cristão, você que está ouvindo essa mensagem, você concorda comigo que há uma guerra entre você, no seu intelecto, no seu coração, na sua mente. Uma guerra espiritual. Nós sabemos que a Bíblia diz que aquele que está em nós é mais forte do que o que está no mundo. Então, persevere firme, buscando a vontade do Espírito de Deus. Pois a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Espírito agrada a Deus, mas o que faz a vontade da carne desagrada ao Senhor. Todo aquele que vive pelo Espírito, ele ama, ele é perdoador, ele sente misericórdia, e é uma pessoa diferente. As obras do Espírito é diferente. E eu já fiz uma soma das obras do Espírito, são 9. Né? Apesar de muitas, eu falo 9, lá onde o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, aos primeiros Coríntios. Mas pode ter mais. Mas eu contei 9 obras do Espírito. Né? Entre elas é o amor, é a paz, a longanimidade, a amizade e assim vai. Mas a obra da carne, os prazeres da carne, eu contei 12. Entre elas, o ódio, o rancor, a desamizade, a falta de perdão, e etc, etc e tal. Então, as obras da carne, elas são mais. Os prazeres da carne são mais volumosos, são em mais quantidade. Por isso que, às vezes, muitas pessoas não conseguem, né, vencer as obras carnais e viver segundo o Espírito. Porque aquele que vem segundo o Espírito de Deus, ele ama, ele perdoa, ele é diferente, ele tem vida transformada. Aquele que anda segundo o Espírito. Mas aquele que anda segundo a carne, a vida dele nunca foi transformada e não pode ser transformada senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda pratica as obras da carne, você não consegue viver fazendo a vontade do Espírito, busque no Senhor força para que você possa viver segundo o Espírito e não segundo a sua carne. Porque as obras da carne levam à perdição, mas a obra do Espírito leva à salvação em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe.